Vai chegando o Natal e quando a gente fala de judiciário, a gente tem certeza de duas coisas. Saidinha para preso e indulto de Natal. Infelizmente o presidente é o Lula e o indulto é feito para agraciar a gentalha petista. O problema é o seguinte, chega no fim do ano, o perdão natalino que o presidente costuma dar, agraciando alguns condenados que eventualmente pagaram suas penas ou que por algum motivo ali possam ser indultados, não conteve os presos de 8 de janeiro. É isso mesmo. O indulto concedido pelo Lula deixou de agraciar 66 pessoas que seguem presas. E essas pessoas vão ter que se acertar com o STF. Poderia o Lula, numa canetada, corrigir essa injustiça que acontece. Mas, ao que tudo indica, o Lula é o grande beneficiado por essas pessoas estarem presas. E ali, para gente de bem, brasileiros honestos que estavam ali protestando, não há indulto. Tenho certeza que se fossem vagabundos do MST que invadiram alguma propriedade, já estariam anistiados e na rua curtindo o Natal com a família. Enfim, o STF tem se vingado do Bolsonaro, de seus seguidores, enquanto militantes do Lula têm o poder de fazer o que bem entende e nada acontece, como por exemplo os cretinos que invadiram a Lesp recentemente. Mas enfim, falando em cretinice, José Luiz da Atena se filiou ao PSB. Aí eu fiz um levantamento aqui, olha, dá uma olhada nos partidos que o da Atena já foi filiado. PT, aí ele foi para o PP, aí ele foi para o PRP, aí ele foi para o DEM, para o MDB, para o PSL, União Brasil, PSC, PDT e agora o PSB, do próprio Geraldo Alckmin. Depois dele ser excluído da campanha do Boulos para 2024, ele afirma que será vice da deputada municipal de Recife, a Tabata Amaral. Ele vai ser o vice dela pelo PSB. Só que a questão é a seguinte, o da Atena nunca é candidato. 2, o vice sempre de outro partido. Então a conta não fecha. Mas sabe o que chamou a atenção? Chamou a atenção que eles ali se posam como as pessoas que gostam de pobres, que fazem caridade, né? E no ato de filiação, antes de eles entrarem na coletiva, eles passaram por uma pessoa em situação de rua que estava ali pedindo esmolas. Só que eles simplesmente ignoraram como se o pedinte não existisse. Dá uma olhada no vídeo. A esquerda é assim, eles falam defender os mais pobres, dizem ter apreço, humanidade, mas na verdade simplesmente ignoram a existência de outros seres humanos. Assim como a Janja ignora a existência do cérebro dela mesma. É um grande vazio, uma lacuna existe entre o Moreira e outra da Janja. E no podcast do Lula, que é considerado um grande fiasco, a Janja disse a seguinte frase: por 1h30 o senhor Elon Musk ficou mais milionário por conta desses ataques. Essa é a questão. Foi tão difícil a gente que o Twitter derrubasse, né, congelasse a minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30 o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, sim, né, com aquele ataque. É essa que é a questão. Sim. A gente precisa não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, tá tudo bem, né? Na cabeça da Janja, eu acho que ela tirou o Elon Musk da pobreza. Ela diz o seguinte, olha, a invasão que teve ao meu perfil na rede X, que era o Twitter, tornou o Elon Musk mais rico. Ela realmente se acha uma pessoa assim, ela é o umbigo do mundo. O mundo gira ao redor da canja, impressionante. E aí a gente tem imagens aqui do Elon Musk antes e depois da Janja. Joaquim Teixeira fez questão de colocar lá e é preciso. Mas enfim, todo esse teatro de vitimismo da Janja é para fomentar o PL 2630, que começou a ser incentivado após os ataques da Janja. É o chamado PL das fake news. E é tudo muito suspeito, porque isso cria narrativa para a esquerda aprovar o PL que censura as redes sociais, que é o que eles querem desde que assumiram. Porque no final de contas, quem ganha silenciando as redes sociais? Só o PT e a esquerda que detém o poder. E aí eu imagino assim, o Elon Musk no final do dia ficou desse jeito. Esse é o Elon Musk no final do dia, porque eu duvido que ele sabe quem é a canja. E eu, particularmente, só fiquei sabendo na época da eleição, porque eu não fazia nem ideia que ela visitava o Lula na cadeia. Para mim, quem cumpria esse papel era a Haddad. Só que, olha que interessante. Você lembra do caso do racismo reverso, da assessora Daniele Franco? Ela foi até exonerada, porque ela fez um post criticando ali a torcida branca do São Paulo. Você não lembra? Tá aqui o post dela. Aí o Ministério Público de São Paulo nega a existência de racismo reverso pela assessora Daniele. Mas veja só, o que diz a lei? Lei número 7.716 de 89, artigo 2º. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Não fala que a pessoa tem que ser, que somente as pessoas negras podem ser vítimas de racismo.
Só que aí criou-se o conceito de que somente os negros podem ser vítimas de racismo e a pessoa branca não. Mas o que ela praticou foi efetivamente um ato de racismo contra as pessoas brancas. E aí sabe o que é pior? Olha o que essa galera diz, que racismo reverso não existe, porque isso teria sido uma terminologia criada pelos racistas de esquerda para justificar o próprio racismo. Assim, é um troço que simplesmente não faz sentido nenhum, mas eles criam esse termo para dizer que não existe, para depois criticar as pessoas que estão falando, olha, você é racista. Simplesmente eles criam uma terminologia para qualquer coisa para justificar os hipócritas que eles são. E por falar em hipócrita, teve ontem a apresentação do relatório final da Lei de Zoneamento de São Paulo, na Comissão de Política Urbana, a qual eu presido. Durante a apresentação, um ex-vereador petista, que foi o responsável pela tragédia, que é o zoneamento de São Paulo, resolveu fazer do lugar um circo. Eu já havia comunicado a todos que suspenderia rapidamente a audiência pública para aprovar a redação final do PIL Tamanduateí, aprovado na última semana, e em coisa de 5 minutos retomaria a sessão. O cara levantou e resolveu começar a gritar. Tive que botar ele no lugar dele, ou melhor, botar ele para fora. Dá uma olhada. No final... Nabil, vereador, não vem fazer teatro aqui, vereador Nabil. Você não vem fazer teatro aqui, vereador Nabil. O senhor foi vereador aqui, o senhor sabe o regimento. O senhor sabe o regimento. O senhor sabe aceitar o regimento dessa casa. Se coloque no seu lugar e não venha fazer macaquice aqui. Isso aqui é regimento. Eu não vou tolerar isso. Eu avisei que... Nabil, você conhece o regimento. O senhor conhece o regimento. O senhor já foi vereador dessa casa. Sente-se no seu lugar ou põe-se pra fora. Eu não vou tolerar esse tipo de atitude. Isso é molecagem. Tchau. Tchau. Comissão de Política Urbana, Metropolitana e vereador Nabil. Roteiro da 4ª reunião. O senhor conhece o regimento. A questão é a seguinte, não dá para ficar quieto quando o cara simplesmente vem com hipocrisia. Então eu vou deixar para vocês os meus comentários finais na audiência pública, que infelizmente ele se evadiu do local, como bom petista é um covarde, mas para que vocês vejam. Antes de encerrar, eu gostaria de, mais uma vez, repudiar a postura do senhor Nabil Bonduki aqui nessa audiência pública de hoje. É uma postura destemperada, vil, deselegante, rasteira, de alguém que tem por obrigação conhecer o regimento e o funcionamento dessa Câmara, porque foi vereador nessa casa. Essa comissão sempre respeitou o senhor Nabil em todas as audiências. Por ser ex-vereador, por uma cordialidade, pelo costume da Câmara, ele sempre pôde exceder o tempo. E os senhores que estão aqui sabem que eu tento cumprir rigorosamente o tempo, em uma situação que, sendo muito honesto com vocês, não me é agradável de interromper, de cortar, não é do meu feitio fazer isso, mas eu tenho que cumprir por ser minha obrigação como presidente. Ainda assim, o senhor Nabil tinha consciência, porque todos que estavam presentes sabiam que exatamente às 13h30 havia sido convocada uma reunião da Comissão de Política Urbana que votaria de maneira simbólica a redação final do PIL do Tamanduateí. Se não fosse a intervenção grotesca do senhor Nabil, essa suspensão teria demorado menos de 3 minutos. Ainda se não fosse, com todo respeito à fala do vereador Sansão e da Silvia, teria demorado menos de 2 minutos. Não estou falando criticando a fala, tá, vereadora? Mas sim, a postura do Nabil. É uma postura que eu gostaria que ele tivesse aqui para falar olhando para ele, mas de forma covarde ele fez um circo e se evadiu do local. Na minha leitura, isso é uma postura, vereador Fábio Riva, de quem busca apenas chamar atenção. Se ele quer chamar atenção, ele poderia muito bem pendurar uma melancia no pescoço e vir plantando bananeira pro plenário, que todo mundo ia rir da cara dele. Agora, se prestar a um papel ridículo como ele prestou, é completamente desrespeitoso. Se fosse qualquer dos senhores que não foram vereadores dessa casa, eu entenderia eventualmente o descompasso por não conhecer do regimento. Não é dado a todos a obrigação de conhecer. Agora, quem exerceu o mandato legislativo tem que conhecer do regimento da Câmara, tem que conhecer. Os senhores foram respeitosos, educados, entenderam a suspensão, entenderam novamente a suspensão às 15 horas. Foi construído um acordo na Câmara para que todas as atividades legislativas fossem suspensas hoje, para que a gente pudesse tutelar com tranquilidade a apresentação, a transparência, a publicidade, o que foi feito pelo vereador Rodrigo Goulart, e que todos pudessem se manifestar aqui. A palavra foi garantida a todos. Infelizmente, a postura dele não é a postura de quem está preocupado com o zoneamento, mas sim preocupado exclusivamente em aparecer de maneira política, haja vista a estarmos às vésperas de um ano eleitoral. E aqui vale destacar, quem construiu o plano diretor e tudo que nós estamos revisando hoje foi o senhor Nabil. Aos senhores que trouxeram reclamações sobre adensamento, sobre prédios, ao invés de voltar as armas contra o vereador Goulart e contra os membros dessa comissão, mirem os canhões na cabeça do senhor Nabil. Ele construiu o conceito de adensamento que hoje existe na cidade. Ele construiu o conceito de urbanismo que hoje existe na cidade. E de uma forma completamente hipócrita, demagoga, rasteira, vem a essa comissão criticar o que ele mesmo criou. O senhor Nabil criou o que ele critica hoje. Isso é uma das coisas mais hipócritas, vis e rasteiras que se pode ver alguém fazendo. E aqui eu falo de público, para que fique registrado, para que do porão que ele estiver, ele saiba disso e saiba a minha opinião quanto à pessoa dele. E é o parlamentar medíocre que ele foi no período que exerceu o mandato nessa casa e perdeu a eleição, foi reprovado nas urnas, assim como o plano de zoneamento dele foi reprovado e agora vem ser brilhantemente revisado por essa Câmara. É um sujeito que do auge da própria arrogância, da própria soberba, se coloca como acima do bem e do mal para discursar para os próprios amigos dele e achar que isso de alguma maneira é a vontade da cidade. Achar que de alguma maneira representa São Paulo como um todo. Eu, como vereador, na minha
minha parca, a votação que me trouxe até aqui, não imagino que represente São Paulo como um todo. Tenho certeza que nenhum dos colegas fala pela cidade como um todo. O próprio prefeito de São Paulo não representa São Paulo como um todo, porque existem opiniões contrárias que devem ser respeitadas. Só que é muito característico da ideologia que o senhor Nabil representa, agir como se fosse um ungido do bem e do mal, um guardião das virtudes, que somente a opinião dele deve ser respeitada e todos os demais devem ser rechaçados. É uma postura autoritária, mesquinha, comezinha, que só demonstra o desrespeito e despreparo de um sujeito que veio à comissão hoje simplesmente para atrapalhar os trabalhos e conturbar o ambiente. Então, trago essa fala, não como presidente da comissão, não como uma fala que representa todos os vereadores da comissão, mas exclusivamente o meu posicionamento enquanto vereador e respondo exclusivamente por isso. E antes de acabar, quero contar para vocês um projeto de lei que eu apresentei em São Paulo. Você sabe que o PSIL não funciona em São Paulo. E para e pensa, em qualquer lugar do país, se você tem um problema de barulho com o vizinho, com o bar, o que você faz? Você chama a polícia. Aqui não, você tem que chamar o PSIL. Então eu apresentei um projeto de lei que basicamente regulamenta a atuação da GCM para atuar contra o barulho. Ou seja, se você tiver um problema de barulho, um problema de PSIL, você chama a guarda e ela vai resolver o problema. Porque se falta funcionários do PSIL, os guardas passam a ter atribuição. Esse projeto começa a tramitar na Câmara e eu espero, de alguma maneira, trazer paz para a população de São Paulo e é mais uma das medidas para combater barulho e pancadão em São Paulo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.